Por toda a história, o homem se esforça para explicar a sua própria existência. E durante séculos, essa pesquisa levou a uma resposta: Deus. Os avanços científicos do século passado levantaram dúvidas sobre a existência de um ser supremo. Mas agora a fé e a ciência estão se encontrando para tentar resolver a nossa maior questão: será que Deus existe? Enquanto os caçadores de relíquias e os fiéis procuram encontrar a prova na Bíblia, esse pesquisador acredita que o caminho para Deus pode estar muito mais perto do que pensamos. Sua busca por respostas o levou a investigar os funcionamentos mais internos da mente humana. O Dr. Andrew Newberg, diretor de pesquisa de medicina integrada da Universidade Thomas Jefferson, estuda o que acontece com o cérebro humano quando ele contempla Deus e o mundo espiritual. Acho que estamos em um ponto interessante onde temos a chance de juntar ciência e religião de uma forma que nunca pudemos fazer. Há um senso do cérebro humano que nos permite explorar o mundo cientificamente e pensar nas coisas de forma religiosa ou espiritual. Usando escaneamentos cerebrais de baixa radiação, Newberg, na verdade, consegue assistir mudanças físicas ocorrerem no cérebro enquanto uma pessoa ora ou medita. Decidimos analisar as pessoas que realizavam uma variedade de práticas religiosas e espirituais durante muitos anos. Nosso trabalho inicial foi feito com pessoas que eram muito firmes em meditação budista tibetana. Também analisamos um grupo de freiras que estavam engajadas em suas crenças religiosas há mais de 50 anos. O que fizemos foi usar um scanner que fotografava o cérebro deles. Fotografamos enquanto repousavam e também quando não faziam nada em particular. Depois tiramos mais uma foto do cérebro deles enquanto meditavam ou praticavam suas orações. As áreas que pareciam ser mais afetadas durante essas práticas incluem uma parte do cérebro chamada lobo frontal, logo atrás da testa. E essa é uma parte do cérebro que normalmente funciona quando concentramos nossa mente em alguma coisa. Nas análises de Newberg, o lobo frontal acendeu da mesma forma que faria se os indivíduos estivessem concentrados em um problema de matemática difícil. Os monges tibetanos mostraram um aumento da atividade em seu córtex visual porque estavam se concentrando em objetos sagrados. Quando olhamos as freiras que estavam somente orando, não vemos as áreas visuais se conectarem ao cérebro, mas na verdade vemos as áreas verbais ligarem. Faz sentido, pois é uma oração, é uma prática verbal. Mas as análises também revelaram algo inesperado. Outra área que ficamos particularmente interessados é uma área chamada de lobo parietal, que fica na parte superior atrás do cérebro. O que achamos muito interessante nas pessoas que meditavam e nas freiras que oravam é que essa área do cérebro de fato se acalma durante essas práticas. O lobo parietal é a parte do nosso cérebro que monitora e reforça o sentido do nosso ambiente imediato ao redor. Então, quando o Dr. Newberg viu o lobo ficar escuro, ele testemunhou os indivíduos perderem mentalmente a noção de seu espaço, tornando-se um com o universo. E o cérebro está dizendo, sim, é verdade, você deve sentir essas coisas, pois o lobo parietal escurece e o lobo frontal acende. Passamos por uma experiência em que a pessoa de fato se perde, perdendo também a capacidade de perceber o espaço e o tempo do modo que percebemos. As análises do Dr. Newberg seriam a prova de Deus? Analisei uma freira que sentiu que estava na presença de Deus. Eu posso lhe dizer como o cérebro dela fica quando ela acredita que está junto dele. A análise não diz se Deus está na sala com ela ou não. O que acontece aí é uma elevação da sintonia, da vibração mental. E aí nós saímos da matéria e vamos entrando em contato com o espiritual, mediunidade, né? Podemos perceber espíritos que estão ao nosso redor. A freira, ela sentiu a presença de algum espírito e confundiu com Deus, porque ela não conhece espiritismo, né? E a ciência está engatinhando, a ciência só sabe verificar o cérebro,
ela está muito fraca ainda, ela não entende muitas coisas, ela precisa evoluir muito para poder entender as coisas do espírito. O espiritismo é uma ciência dos fatos, você comprova os fatos, ele pode curar, então as pessoas são curadas. A psicografia é verdadeira, então há nomes e fatos lá que provam que ela é verdadeira. Então é fato, ciência dos fatos, não ciência de laboratório, porque a ciência está engateando nisso. Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder essas perguntas ao longo de talvez mais uma geração, o que isso significará para o cérebro? Um órgão tão complexo, mas ao mesmo tempo tão movido por instintos primitivos. Nós evoluímos num mundo muito diferente do mundo em que vivemos hoje. E agora temos de nos adaptar. Para mim, o maior mistério da neurociência hoje é como adaptar nosso cérebro para o século XXI e depois. E o que é importante no contexto dessa pesquisa é que é nessas experiências que as pessoas dizem: encontrei Deus. Ou descobriram alguma coisa que liga totalmente o nosso universo, uma conexão global que, quando olhamos nossa realidade material, não conseguimos enxergar. As descobertas de Newberg sugerem que, pela forma que o cérebro de uma pessoa está aceso, pode-se determinar se ela tem fé ou se não tem. Durante os testes no scanner, ateus foram convidados a contemplar Deus. Então, ao vermos o cérebro de um ateu contemplando Deus, o que percebemos é que nos lobos frontais não há de fato um grande aumento da atividade como há quando vemos as freiras que estão meditando e se concentrando em Deus. O que concluímos em termos de como interpretamos essa descoberta é que um ateu de fato não entende a coisa. Indivíduos não religiosos com experiência em meditação foram convidados a colocarem-se em uma espécie de estado de transe. Os resultados revelaram que sua atividade cerebral era bem diferente das freiras ou monges em um estado transcendente similar, mas religioso. Eles realmente não querem pensar em Deus ou têm problemas para pensar nele. E pode ser que os lobos frontais não acenam, porque, na verdade, eles não entendem, não conseguem guardar aquilo na mente, não podem se concentrar nisso tão profundamente como alguém que é religioso ou espiritual, porque no que diz respeito àquilo, o religioso entende melhor. Entender seria o resultado da fé ou a causa? Há algo programado no cérebro dos que creem? Existe um Deus? Não existe um Deus? Qual é a natureza da realidade? Quando estamos em um sonho, agimos como se aquilo fosse realidade, e quando estamos em nossa realidade, podemos dizer, bom, isso não era real, isso foi só um sonho. Quando as pessoas têm experiências espirituais ou místicas profundas, elas sentem a mesma coisa. Elas sentem que aquela realidade representa uma realidade mais fundamental que a do dia a dia. Será que isso significa que Deus é uma invenção de nossa mente? Ou será que o lobo frontal seria um canal com um poder supremo? Será que existe algo além do nosso cérebro que não captamos nos exames, mas ainda assim encontramos de algum jeito uma prova? Na verdade, para mim, fazer perguntas é bem importante. E eu acredito que questionar seja sempre o correto. Quem é Deus? Você já se perguntou quem é Deus? O Livro dos Espíritos responde. Está aqui, ó. Deus, quem é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse texto ainda fala, tudo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus, né? E Jesus não é Deus, tanto que Jesus sempre dizia, o Pai que está nos céus. Uma pessoa chegou para ele e disse, você é muito bom. Ele falou, não, bom é meu Pai que está nos céus. Quer dizer, ele separava muito bem isso, né? Mas algumas religiões acreditam nisso, tá? E se você quiser esse livro e outros, veja o texto abaixo e faça download desse livro e outros. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade?
Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Jesus era um desses. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideias mais justas da divindade. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideias de alguma de suas perfeições. De algumas sim, o homem a compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem, Deus, Maomé, etc.